Fala, gurizada, como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Hoje a gente vai conhecer o robô que me deu um salário mínimo por mês. Isso mesmo, só essa estratégia, só este robô me deu aí de lucro, em média, um salário mínimo ao mês nos últimos 3 meses. Eu vou te mostrar quanto de capital eu precisei para isso, como tu pode ter acesso a esse robô, como botar ele na prática para rodar na tua conta e também como conseguir ele de uma forma 100% gratuita, então fica até o final desse vídeo. Antes de mais nada, já clica no curtir aí, vamos rodar a vinheta e bora pro vídeo. Vamos lá! Essa estratégia, esse robô, eu chamo de estratégia, tá? Então, sempre que eu falar estratégia, pensa no robô. Esse robô me deu nos últimos 3 meses, e eu vou mostrar isso daqui a pouco na tela, em média um salário mínimo por mês. Francesco, isso é um robô de day trade, como é que ele funciona? Bom, se é sim um robô de day trade, para operar, ele opera no contrato futuro de índice, né? O mini índice. É um robô, uma estratégia criada por mim. Eu criei essa estratégia ali agora, recentemente, no mês de abril, maio, por aí. E é uma estratégia que os meus alunos, os meus mentorados, carinhosamente apelidaram de capitão. Porque como a gente tem observado, o índice está meio travado, né? Não vai para lugar nenhum, sobe um dia, desce no outro, fica nesse movimento de zigue-zague aí. E realmente esses movimentos, né, esses dias sem direção, são mais difíceis, né? A galera costuma aí entregar seus lucros neste período. Eu tenho percebido aí, acompanhando alguns outros operadores, que está sendo bastante difícil estes dias. Por conta disso, outras estratégias nossas, como estratégia de tendência, tiveram mais dificuldades. Porém, esse robô que eu vou mostrar para vocês, que é um robô baseado nas bandas de Keltner, ele foi performando muito bem. Mesmo nos piores dias, ele vinha e salvava a nossa conta. Bom, o que a gente precisa aí, né, para a gente rodar esse robô, para poder usar esse robô? A gente vai precisar da plataforma Profit Chart. A gente vai precisar, para rodar isso em conta real, da ferramenta de automação dessa plataforma, tá? E também o arquivo do robô. Então a gente precisa dessas 3 coisas. Obviamente que a gente precisa ter uma conta numa corretora e o saldo de margem para a gente operar. Eu vou falar do valor necessário mais para frente. A gente está aberto agora aqui o resultado das nossas operações. No dia 1º de junho, eu comecei a operar esse robô dia 24 de maio. Então, para pegar meses fechados, eu peguei mês de junho, julho e agosto. Lembrando, isso aqui é conta real, tá? Pode ver aqui todas a ferramenta de simulador aqui fica em vermelhinho. E aqui conta real, minha conta na CM Capital, tá? Já está separado apenas as operações dessa automação, deste robô, tá? Eu posso selecionar aqui robô por robô, tá? Para ver as operações, por exemplo, vamos ver o Scalper, tá? Aí eu posso selecionar aqui só o robô que eu quero. No caso, nós vamos dar uma olhada no Keltner, tá? Então tá aqui. Ele teve um saldo líquido total, ou seja, um lucro total, né, bruto de R$ 4.147, ok? Fator de lucro de 1,59. Depois eu vou mostrar para vocês o resultado histórico dele. Vocês vão ver que o fator de lucro fica muito próximo a isso. Fez 169 operações nesses 3 meses, dá uma média de 60 operações mais ou menos por mês, de 50 a 60. E teve uma taxa de acerto de apenas 30%. Francesco, para aí. Ele perdeu 70% das operações? Não necessariamente, porque 25 operações ali, ele saiu no zero. Mas mais ou menos isso. Ele perdeu uns 60% das operações. Francesco, como é que essa estratégia consegue ser vencedora tomando tanto stop? E de que valor são esses stops? Porque precisa ter muito dinheiro para tomar tanto stop assim. Não, vamos lá. O que acontece? A maioria dos nossos stops são de 5, 10, 15 pontos. Porque ele tem um ajuste de stop. Então ele entra na operação, se as coisas não vão tão bem, ele dá uma ajustada ali e acaba saindo logo, né? Ele quer pegar o movimento correto. Então se ele já entende que o movimento não é o correto, ele acaba saindo da operação com um pequeno prejuízo, tá? E como é que a gente consegue ser vencedor? A gente consegue ser vencedor porque a nossa razão média é de, né, o nosso payoff, nosso risco-retorno é de 2,9, praticamente 3 para 1. Ou seja, quando a gente ganha, em média,
a gente ganha 3 vezes mais do que a gente perde em média. Dá uma olhada aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, nas operações, ó. A gente tomou um stop de 510 pontos, um stop de 15, de 455, de 10. Aqui, estes últimos dias do mês de agosto foram bem ruins, né? Pode ver que depois a gente tem 10, 115, 60, 5, só os stops, tá? De 5, 85, aí aqui tem um stop grande. Então dificilmente ele dá esse stop grande, a grande maioria são stops pequenos, ó. 30 pontos, 120, 10, 70, 20, 80, 15, 10, 10, saiu no zero, menos 475, né? Outro stop grande. Mas a grande maioria dos stops são menores, na casa ali de 5 a 100 pontos. E aí os gains, né, na sua grande maioria são gains maiores, né, 480, aqui pegou um gain pequeno, 70, mais 330, 450, 600 pontos, 665 pontos, 445, 460, 495, 535, 500, 585 e por aí vai. Tá, então a gente pode observar que normalmente os gains, né, são maiores e aqui se a gente olhar aqui neste gráfico, aqui, ó, a gente pode observar isso. Diversos stops curtinhos, ó, diversos stops bem curtinhos, os gains na sua grande maioria bastante grandes e alguns poucos stops também um pouco maiores. Vamos entender por quê? Conhece banda de Keltner? Banda de Keltner é assim, o preço está trabalhando aqui, vem uma banda em cima, uma banda embaixo, muito parecido com as bandas de Bollinger, tá? Quando ele entra na operação, ele bota o gain. Vamos pensar aqui numa operação comprado, então eu quero que o preço suba. O gain fica na banda superior e o stop fica na banda inferior, 1 para 1, tá? O tamanho do meu gain é igual ao tamanho do meu stop. Eu vou dizer, Francesco, mas como assim? Se o teu gain é igual ao tamanho do teu stop, como é que o teu ganho médio, né, o teu payoff é de 3 para 1? Vamos lá, eu estou comprado, então ele entrou na operação, o que eu quero? Eu quero que o preço suba. Se o preço não sobe, cai, fica de lado, o meu gain sai do lugar, ou seja, eu desisto da operação, eu desisto de ganhar dessa operação. E o meu gain vem para uma região próxima ao meu preço de entrada. Ele veio para cá, eu vou só esperar que o preço faça uma pequena correção e me tire dessa operação, tá? Eventualmente o preço vai contra nós e nos dá esse stop. Eventualmente acontece, mas na grande maioria, quando ele não pega a nossa entrada e vai em direção ao nosso alvo em seguida, ele acaba nos estopando curtinho ali, 10 pontos, 15 pontos, por aí. Às vezes o que acontece? Ele vai na nossa direção, vai indo, não chega perto do nosso gain, volta e nos tira. Nessas ocasiões, ele acaba nos tirando com um gain um pouquinho maior, de 70, 80 pontos, justamente porque houve esse afastamento, tá? Essa é um robô que tem um indicador próprio, esse indicador vai levando em consideração o preço de acordo com o tempo, tá? Ele usa, entre outras coisas, também junto com ele uma média, tá? Mas esse indicador próprio, tá? Que é o indicador que eu criei, ele não é uma média, né? É uma outra ferramenta desenvolvida unicamente para esse robô. Tá? Então, beleza. Visto aqui o nosso resumo, né? Nosso fator de lucro, nosso saldo líquido total. Por que a gente disse que deu um salário mínimo por mês? Se a gente pegar o salário mínimo aqui, que é R$ 1.320, multiplicar por 3, dá 3.960. Esse robô fez ali 4.147, 4.150 mais ou menos. Isso em conta real, tá, gente? Isso aqui é conta real, não é simulador. Então, deu em média um salário mínimo por mês. Francesco, quantos contratos tu precisou para fazer isso? Tá aqui. Eu precisei operar com... Opa, não é isso aqui. Eu precisei operar com apenas 4 contratos. Pode ver que todas as operações são com 4 contratos, tá? Todas as operações foram realizadas com 4 contratos. Então, precisei operar com apenas 4 contratos para fazer um salário mínimo por mês. Francesco, qual trabalho tu teve? Bom, eu criei a estratégia, né? Mas para qualquer usuário normal, o único trabalho é verificar se na parte da manhã, antes de abrir o pregão, teu computador está conectado, a tua plataforma está conectada e o robô está executando, né? Ele tem um botão lá para tu acionar ele. Então ele tem que ser acionado
Ou ele tem que ser acionado todo dia, ou o teu computador fica ligado, tá? Quem usa notebook ou desktop pode usar isso. Também pode usar um computador na nuvem, né? Existem plataformas online, existe a TraderHosh hoje, que te disponibiliza um computador na nuvem. Tu bota o Profit Chart lá, dá o play, e aí, claro, pode controlar ali pelo celular, dar uma olhada, ver se está tudo certinho. É sadio que se faça isso, né? Não abandone lá e deixe por conta, porque às vezes acontece alguma coisa e o teu robô fica parado, tá? Mas esse é o trabalho que tem, é dar o play e deixar ele realizar as operações. Ele vai entrar e sair dos trades de uma maneira 100% automatizada, tá? Dá uma olhada no gráfico de patrimônio aqui. Tá aqui o nosso gráfico de patrimônio, vê que é bem da maneira que eu sempre prego, que eu gosto, né? Uma maneira que ele seja parecido, embora seja um curto espaço de tempo, apenas 3 meses, mas vê que ele tem um padrão. Então não é um período que ele teve um movimento muito bom e é aquilo ali sustenta um histórico, né? Porque às vezes a gente tem estratégias que tem uma fase ali, por qualquer coisa, por coincidência pura, né? Tem uma fase que é muito boa e aquilo ali eleva, né, os dados de desempenho, fator de lucro, o ganho, rentabilidade, enfim, fator de recuperação, somente por aquele momento. E depois a estratégia não funciona. E aí, se tu não faz essa análise, né, de olhar para esse gráfico aqui, entender se ela tem similaridade entre início, meio e fim, tu acaba não percebendo, começa a operar essa estratégia e obviamente não vai dar certo, né? Não é o caso aqui, que ela é bem similar, e quando a gente olhar agora o histórico, a gente vai ver que é muito massa. Show? Então tá, de conta real aqui, ok, né? Vimos operações, vimos gráfico. Posso mostrar aqui gráfico de eficiência, que a gente vai ver, ó, a maioria das operações aqui, ó, 55% das operações perdedoras, até um pouquinho menos do que eu falei, né? Então a gente estopa em 55%, 15% ali mais ou menos zerado e 30% das operações são vencedoras. Aqui, ok. Vamos lá, vamos dar uma olhada agora no histórico. Beleza, agora aqui que eu tenho para mostrar para vocês é da ferramenta do Backtest, a ferramenta de editor de estratégia, tá? Aqui não é conta real, tá? É Backtest. Francesco, ele replica na conta real exatamente as mesmas operações do Backtest? Sim, tá? A gente faz um acompanhamento ali, todas as operações a gente lança o resultado real, depois a gente lança o resultado de Backtest no final da semana, né? Toda sexta-feira, sábado, domingo, eu paro tudo, venho aqui, rodo o Backtest daquela semana, vou lá na nossa planilha lá dos mentorados, onde todos os mentorados têm acesso, e venho lançando o resultado no Backtest de cada trade que a gente fez. E a gente faz o comparativo. Tem que bater. Meu objetivo operando com robô não é que o robô tenha um excelente desempenho. Claro, é ótimo se ele tiver um excelente desempenho. Mas o meu objetivo principal é que o resultado do meu robô seja exatamente igual ou muito próximo ao resultado dele em Backtest. Por que isso? Porque eu decidi operar aquele robô com base nos dados do Backtest. Concorda comigo se o resultado for diferente, se ele fizer operações diferentes, se ele tiver resultados muito diferentes, não compensa? Não vale a pena operar? Mas às vezes naquele curto período ali pode até ser melhor. Sim, mas aí a estatística, que é o que me fez operar aquela estratégia, ela é inválida. Então a gente vai ter que refazer toda essa estatística para ver se neste outro formato que ele está operando de verdade, vale a pena ou não. Então por isso que eu faço. Hoje a gente tem cerca de 97 a 98% de fidelidade no resultado. Isso para todos os robôs, tá? Isso olhando para todos os robôs. Então tá, vamos aqui. Aqui no gráfico vocês podem observar que ele coloriu aqui de verde, né? Alguns candles e outros candles de vermelho. Por que isso? Quando ele está sinalizando que existe uma venda ou está vendido, ele fica em vermelho. Aqui, ó, este primeiro candle vermelho, ele sinalizou que teria uma venda. No segundo, ele sinalizou também que teria uma venda. E no terceiro, aqui ele vendeu. Tá? Então, ele faz essa venda, o preço não cai, fica andando de lado e ele sai logo em seguida aqui, ó, mais ou menos no 0 a 0, tá?
Então ele tem a entrada e saída dele nessa condição aqui, quando ele sai perto da região do zero, a mercado. A mercado não, desculpa, tá? Ele entra aqui com uma ordem limite. E o que isso quer dizer? Que raramente a gente paga spread, tá? Na ordem limite, não é que raramente a gente paga spread. Na ordem limite, a gente não paga spread, tá? Então, Francesco, e o spread, o split, né? Quem está acostumado a fazer backtest, né? Ou seja, pagar mais caro do que o preço que a gente colocou. Porque é uma ordem limite, existem regras para ser a ordem stop ou ordem limite. Por ser uma ordem limite, é impossível a gente pagar spread, tá? Pagar split, slippage. Então, tá aqui, tá? E aí a saída aqui é assim, aqui é uma ordem stop, tá? E aí pode pagar split, mas por ser uma ordem acima do preço, também dificilmente paga split, mas aqui pode acontecer. Aqui fizemos outra operação, outra tentativa na venda, não conseguiu também, saiu no zero. Isso aqui foram as operações de hoje, né? Depois ele armou venda aqui, acabou não pegando, e aí já pelo horário ele não operou mais. Aqui também, ó, uma compra, acabou saindo aqui com 5 pontos negativos. Ó, vê que ele chegou a andar aqui, se eu não me engano, os alunos me falaram que ele chegou a 40 pontos do alvo. Ó, ele andou 468 pontos, mas infelizmente acabou voltando. Aqui outra operação que saiu no zero também. Então, pode observar que ele sempre vai te mostrar no gráfico as operações, tá? E aqui embaixo é um indicador próprio, tá? Criado e desenvolvido justamente para essa estratégia. E aí tu vai perguntar, mas não tem as bandas de Keltner ali? Não precisa ter, tá? Ele se baseia nas bandas de Keltner, mas não precisa estar no gráfico. Para te identificar as operações, basta ver a coloração dos candles e o próprio robô, ele não depende de nada disso para entrar e sair das operações. Então, não precisa ter as bandas de Keltner aí. Tá? E esse aqui é o resultado histórico desde o dia 11 de fevereiro de 2019, que é o histórico máximo que eu tenho para este tempo gráfico. Então, aí são aí 4 anos e 7 meses, quase 4 anos e 8 meses. Então, estamos beirando 5 anos de histórico. Cara, 5 anos de histórico, ele já passou por diversas situações de mercado. Diversas. Passou por pandemia, greve de caminhoneiro, passou por 2, 3 eleições, né? Eleição de 2000, não, uma eleição, né? Porque 2019 já era o presidente Bolsonaro, 2022 teve a eleição para que o Lula ganhou. Então já passou por eleição municipal, passou por diversas situações aí de mercado, e a gente observa aqui na curva de patrimônio, olha só, olha a similaridade entre início, meio e fim, uma curva sempre ascendente, né? Tem os momentos de drawdown aqui, tem um momento de drawdown, aqui também pequeno, aqui também. O que é drawdown? É esse rebaixamento entre o topo até onde ele vai perdendo aqui. Isso é drawdown, tá? Então ele tem esses momentos mais difíceis, né? Como qualquer outra estratégia. Olha aqui, ó. Começa em novembro aqui e vai até janeiro aqui, ó. Olhando agora, a gente nem percebe, né? Um olho menos treinado, é que eu já tenho um olho mais treinado para olhar isso aqui. Eu consigo analisar uma estratégia só por essa curva aqui, né? Mas a gente observa, começou em novembro, então pegou a metade de novembro ali, dezembro, só lá em janeiro a estratégia foi começar a dar lucro de novo. Então passou 2 meses ali com dificuldade. E esse é um ponto, né? Para quem opera com robôs ou estratégias objetivas, que são chamadas setup, de uma maneira engessada, existe essa dificuldade. Quando o mercado não está propício para aquele operacional, a gente acaba sofrendo um pouco mais. A gente tem inúmeras vantagens, né? É mais simples, por exemplo, pega um iniciante, né, que não entende muito de trade ou quase nada, né, ou até nada, e ele consegue operar essa estratégia e obter o mesmo resultado que um trader profissional, né, que eu que já estou no mercado há muito tempo. Mas em contrapartida, nos momentos mais difíceis para esse operacional, a gente não consegue se proteger tanto. Já um bom trader
subjetivo, ele consegue fazer essa proteção nestes momentos não tão bons. O problema é que se tornar um bom trader neste nível é muito difícil, a maioria não consegue, né? Ou desiste no meio do caminho, ou acaba o capital, enfim, são poucos os que conseguem chegar nesse nível de habilidade de trader. Por isso que eu optei, né, operar com robôs e estou cada vez, acredito eu, melhor nisso. Cada vez mais estou criando estratégias melhores, desenvolvendo robôs melhores. Então tá, curva de patrimônio, filé, né? Pô, vamos aqui o nosso gráfico de operações, a gente pode observar aqui o mesmo tipo de comportamento, né? Operações vencedoras um pouco maiores, muito stop pequenininho e alguns stops maiores. E a gente tem aqui as nossas operações. Aqui é uma simulação com um mini contrato, tá, gente? Pode observar o valor ali, R$19.000. Isso aqui é uma simulação com um mini contrato. Se fossem os 4 mini contratos, esse valor chegaria perto dos R$80.000. R$19.000 divide por 5 anos, né? Dá uma média de R$4.000 por ano. Operando com um mini contrato, tá mais do que bom. E se a gente olhar aqui, e outra coisa aqui que a gente tem que se atentar, tá? Aqui já tá um slippage de um tick. Ou seja, a gente está perdendo 5 pontos na entrada, 5 pontos na saída. Então a gente está perdendo 10 pontos por operação, R$2. Isso é muito, tá? Isso é muito. Mas eu acabei botando aqui até porque é um volume de operações bastante grande. E a gente tem o nosso declínio máximo aqui, que é o nosso drawdown, de R$966. E isso corresponde a 5% apenas do total ganho. Ou seja, com R$1.000 na teoria, né, a gente ganhou 19.000 neste período. Tá? Isso se trata de backtest, um fator de recuperação de quase 20 vezes. Esse percentual de drawdown em referência ao saldo total é excelente. Excelente, tá? Excelente. Poucas estratégias têm isso. Isso está ligado diretamente à lucratividade da estratégia. Por quê? Eu, Francesco, tenho duas teorias para definir qual valor eu vou usar num robô. Tá? Eu posso usar, na verdade, 3 teorias. Eu posso escolher o valor por portfólio, ou seja, eu vou operar 3, 4, 5 robôs, 10 robôs, 15 robôs. Então eu vou montar o portfólio e eu vou definir meu capital de acordo com o portfólio. Tá? Essa é uma teoria que eu não vou explicar agora para vocês. Depois eu tenho outras 2 teorias. A primeira teoria é, eu pego o meu drawdown, multiplico por 2 e eu vou operar com este valor. Então eu pego o meu maior drawdown no histórico, mas é um histórico decente. Não me vem que nem esses carinha de grupinho aí, me apresenta resultado de uma semana e se basear por resultado de uma semana. Te dou uma tapa que tu vai ver só. É histórico longo, 2 anos e meio, 3 anos, pelo menos. Não, mas eu só tenho o histórico de 1 ano, não tenho histórico maior. Ok, então tu vai ter que tomar um cuidado. Tu vai ter que botar uma gordura em cima desse drawdown e tu vai ter que tomar um cuidado com essa estratégia. Eu já operei estratégias e opero estratégias que não têm um histórico muito longo. Então, mas eu faço isso. Então vamos acreditar que esse drawdown pode ser um pouco maior e vamos cuidar dessa estratégia. Se ela começar a dar drawdown muito grande, a gente stop. E aí vem a minha segunda teoria. Minha segunda teoria, ela vem já de experiências passadas. Hoje eu tenho 17, 18 estratégias ativas rodando. Mas eu já tive muito mais do que isso de estratégias, não rodando ao mesmo tempo, né? Esse é o maior número de estratégias que eu já tive operando, mas eu já criei outras estratégias que pararam de funcionar, né? E o que eu percebi? Eu tive estratégias já que começaram a performar mal e depois recuperaram tudo. O que eu percebi é que, olhando para estratégias de índice, tá? De mini índice, estratégias que dão um drawdown de 7.500 pontos, normalmente não recuperam mais. Ou então elas avançam muito mais do que isso. Tá? Na verdade, 6.500 pontos. Mas eu dei mais uma gordura. Eu botei 7.500. Tá? Então, estratégias que extrapolam os 7.500 pontos. Tá? Essas estratégias
elas, para mim, não faz mais sentido operar. Então eu estopo a estratégia quando ela chega neste nível, tá? Isso são as duas teorias que eu tenho. Então, para operar essa estratégia aqui, R$2.000. R$2.000 seriam suficientes aí para tu operar essa estratégia de acordo com o drawdown, de acordo com essa minha tese de que 7.500 pontos a estratégia é zerada. Se a gente parar para olhar, 5.000 pontos corresponde a R$1.000, tá? Então seriam mais ou menos R$1.500 que a gente estaria arriscando. Como é uma estratégia que faz muitas operações, a gente tem custo, eventualmente uma operação ou outra não vai pegar porque até ficou sem internet, essas coisas acontecem, fazem parte. Então eu costumo colocar mais uma gordurinha, por isso R$2.000 seria interessante. Então aqui nestes primeiros 3 meses, né, a gente, para fazer esse salário mínimo que a gente fez nesses primeiros 3 meses, a gente precisaria aí de R$8.000. Como deu um lucro de mais de 4.000, ela deu uma rentabilidade aí perto de 50% em 4 meses. 50%, 12,5 por mês. É uma rentabilidade absurda, tá? É uma rentabilidade fantástica. É um robô fantástico, sensacional, tá? Que tá trazendo resultados excelentes. Não crie expectativa de que, meu Deus, então eu vou operar ele e mês que vem eu vou ganhar um salário mínimo. Não sei, não prometo, não garanto. Por que, Francesco? Por que tu não garante? Por que tu não promete? Porque isso aqui é renda variável. Porque eu falei, existem situações de mercado que esse robô não vai performar bem. Eu não sei quando é que essas situações de mercado vão acontecer. Se eu soubesse, eu tava trilhardário, né? Então, como eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, eu não prometo nada. O que eu prometo e o que eu garanto é que se o robô ganhar, a gente vai ganhar junto. Se o robô perder, a gente vai perder junto. Porque eu não boto robô nenhum à disposição de outro usuário se eu não operar. Eu vou contar uma história rapidinha para vocês e já vou mostrar como a gente consegue ter esse robô de uma maneira gratuita. Eu desenvolvi uma estratégia que ela é excelente. Vou pegar os últimos 3 meses, ela fez 29 operações, 27 gains, tá? Excelente, fator de lucro de 3,45, uma estratégia excelente, só que ela é uma estratégia suicida. Costumo dizer que ela é uma bomba atômica pronta para explodir. Por quê? Porque ela tem um stop muito grande, tá? E eu não gosto de estratégia assim. Eu criei ela meio que por acaso, né? Meio que sem querer, como uma bomba atômica. Então, o que acontece? Ela acabou trazendo uma proteção muito grande para um primeiro portfólio que a gente teve dentro da mentoria. E eu acabei disponibilizando para os meus alunos e comecei a operar junto e sempre avisando. Ó, a gente tem 2 resultados e 2 portfólios disponíveis. Um com esse robô e o outro sem esse robô. Esse robô, ele aumenta o nosso risco ruína muito, tá? Porque ele pode nos levar a quebrar de uma maneira muito rápida. Basta que as coisas deem muito errado 2, 3 vezes seguida. Francesco, qual a chance disso acontecer? Quase nenhuma, mas existe. E aí eu botei para operar e eu fui obrigado a operar junto com eles. Eu não queria operar. Eu não queria. E aí eu liberei para eles. Logo, se eu liberei para eles, eu botei para rodar na minha conta. É assim que eu trabalho, tá? Eu não consigo disponibilizar alguma coisa para alguém, a menos que eu avise, ó, eu não gosto dessa estratégia é ruim, eu não vou operar e recomendo que não opere. Bom, aí se o cara quiser operar, fica por conta. Show? Vamos lá. Francesco, como é que eu faço para ter essa estratégia? Bom, existem 2 formas de ter essa estratégia. Uma forma mais barata e uma forma mais cara. Mas tu falou que ia conseguir grátis. Vai, sim. O que acontece? Dentro da minha mentoria, onde tu tem acesso ao meu treinamento gravado, um grupo no WhatsApp dos mentorados, o meu próprio WhatsApp para conversar comigo e todos os meus robôs, hoje são 17, 18, por aí, todos os meus robôs, tu tem 30 dias grátis para testar. Então vai lá, vou deixar todos os links na descrição aqui. Tu vai lá e testa. Cara, tem vídeo meu e eu vou deixar também aqui ensinando como testar, tá? Então
Bia! Tô gravando. Tu pode testar o robô, pode testar todos os robôs, rodar em backtest, rodar no simulador dentro do Profit, rodar em replay de mercado, fazer o que tu quiser para ver se o resultado, por exemplo, do backtest é igual ao resultado de conta real. Tá? Então fica à vontade. Tu pode fazer todos esses testes, tem esses 30 dias. Francesco, qual o valor da mentoria? Mentoria hoje, tá, é uma assinatura anual ou trimestral. Tá? A anual tá 997, a trimestral tá 328, 339, algum valor assim, eu não sei de cabeça agora, mas vai subir, vai para 399, tá? Então, tem esses dois modelos. Qualquer um dos dois tu vai ganhar 30 dias grátis. Tu tem 30 dias para testar. Depois dos 30 dias, se tu quiser, tu mantém o pagamento, né? Aí tu vai fazer o pagamento. Por exemplo, botou no boleto, tem 30 dias, depois dos 30 dias, vai querer? Vai lá e paga. Então tu não precisa pagar nada. Ah, botou cartão é um pouquinho mais complicado. Passou 28, 29 dias, não quer? Vai lá e diz assim, ó, não quero. Aí tu vai ter que ir lá, tu vai ter que te lembrar da data. Eu mesmo me esqueço, costumo me esquecer. Eu acabo não fazendo essas assinaturas de 7 dias grátis, normalmente, porque eu vou me esquecer e aí vai passar a assinatura. Então tem essas duas opções. Tu pode botar no boleto e aí se tu realmente quiser, vai lá depois e faz no cartão. É isso que eu sugiro, tá? Olha eu jogando contra mim mesmo, né? Mas enfim, tá? É isso que eu sugiro. E a outra opção é, não, Francesco, eu só quero esse robô. Só quero esse robô. Eu já vi os outros que tu tem aí, não gostei dos outros, eu só gostei desse. A outra opção é tu assinar esse robô dentro da loja da Nelogica. O link está aqui na descrição. Qual o valor? R$ 89,90 por mês. Se assinar no plano semestral tem 10% de desconto e no plano anual tem 25% de desconto. Tá? Então é R$ 89,90 por mês. Esse robô que entregou aí em conta real uma rentabilidade na casa dos 12,5%. A outra opção é pegar só esse robô dentro da loja da Nelogica, tá? Como é que funciona? Tu vai pegar, tem um link aqui na descrição, tu vai contratar direto, tu vai assinar essa estratégia direto do site da Nelogica, tá? Lá dentro do site da Nelogica, tu vai clicar aqui, já vai direto para a página do meu robô, vai clicar em assinar e já era. Qual o valor? R$ 89,90 por mês. Praticamente o mesmo valor da mentoria. E tem 10% de desconto no plano semestral e 25% de desconto no plano anual, tá? Qualquer atualização que eu faça no robô, vai lá para dentro da loja da Nelogica também, vai atualizar dentro do teu, tá? Fez a assinatura, já está automaticamente dentro da tua plataforma, tá? Lá nos teus indicadores, lá nas tuas estratégias, tá? Vai aparecer como regra de execução, vai aparecer como regra de coloração, bem tranquilo. O que acontece? É uma estratégia, por que essa estratégia é mais cara que as outras normalmente? Uma estratégia que deu aí em menos de 5 anos 1000% de rentabilidade. Uma estratégia que em conta real agora, em 3 meses, entregou 12,5% de rentabilidade. Então é uma estratégia que tem sim um resultado fantástico. Se tu for olhar hoje, contratar dentro da loja da Nelogica, tu pode operar com um contrato, com 5, com 10, com 20, com 100, tu vai escolher, tá? A estratégia está lá dentro para ti, liberada, ok? Gurizada, é isso aqui, tá? Então, cara, quiser testar, quiser me chamar, tiver pergunta, tiver dúvida, deixa nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Como sempre, fico muito feliz aos que ficaram até aqui comigo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!